Olá, vamos então para a nossa última parte do vídeo sobre tendências de futuro. Agora, muito mais próximo da nossa realidade, aterrissando no nosso voo alto, de olhar para as tendências globais e começando a entender um pouco do que acontece na nossa realidade local. Olhando para o mercado de imóveis, segundo o Anuário Brasil Móveis de 2022, nós percebemos que os Estados Unidos são grandes produtores, mas também grandes importadores. E ao contrário disso, a China é o maior produtor e também o maior exportador. Se nós compararmos os números de consumo com os de produção do Brasil, nós praticamente consumimos o que nós produzimos. Nós temos uma balança aí que ela é absolutamente equilibrada, né? Esses são dados iniciais, aprofundando um pouquinho, né? O consumo por habitante no Brasil é infinitamente menor do que de países mais desenvolvidos. Essa análise merece um pouco mais de profundidade, mas isso num primeiro momento pode ser visto com bons olhos, porque com o avançar do tempo, a tendência ao desenvolvimento do país é mais lento ou mais rápido, mas sempre o desenvolvimento, e com isso a gente teria também possivelmente uma melhoria nessa métrica de consumo. O consumo do Brasil é significativamente maior que o de outros países da América do Sul, isso é bastante relevante, porque o negócio de imóveis é um negócio que impacta, que sofre um impacto muito grande de questões logísticas, e justamente os países do mundo onde a gente tem uma baixa taxa de consumo estão vizinhos ao nosso país aqui na América do Sul. Para a gente entender como usar esses dados, esses e outros dados de mercado, é sempre um exercício absolutamente interessante, eu diria fundamental, olhar para a cadeia de valor como um todo, né? O estudo da cadeia de valor de um setor como um todo é sempre um exercício que vale a pena ser feito do ponto de vista estratégico, né? Porque no nosso dia a dia nós nos prendemos muito nas relações que nós já temos dentro da cadeia de valor, né? Então, com o nosso fornecedor, com o nosso cliente, essa realidade nós estamos acostumados a viver, mas o nosso fornecedor também se relaciona com outros players, o nosso cliente também se relaciona com outros players. Nós temos outros elos da cadeia de valor do nosso mercado que muitas vezes nós nem acessamos. Então, olhar para esse desenho, exatamente como ele está na tela, desculpem a qualidade da imagem, é uma foto do anuário físico, mas ele nos faz pensar em como usar melhor aqueles dados, né? Se o Brasil produz tudo que consome, ou consome tudo que produz, como é que a gente faz para aumentar essa produção, que possivelmente aumentaria também o consumo? Se nós temos mercado adjacente ao do Brasil aqui na América do Sul, pendente, né, como é que nós fazemos para ocupar esse mercado? Então, algumas perguntas são importantes serem feitas, né? Nós já nos conectamos com todos os elos da cadeia do nosso mercado. Nós queremos melhorar a conexão com algum deles, tem algum elo aqui que é importante, de produtos adjacentes ali, componentes ou qualquer coisa nesse sentido. Que elo deve ser favorecido pela tecnologia nos próximos anos? Se nós tivéssemos a oportunidade de atuar, né, como sendo de um outro elo da cadeia, qual seria o que nós gostaríamos de ocupar? E se um outro elo pudesse nos ocupar o nosso lugar, qual deles seria? Então, essas perguntas são importantes serem feitas dentro de uma análise estratégica, né? E aí as possíveis aplicações e implicações desse cenário, a possibilidade de buscar acordos e parcerias, sejam para fornecimento, sejam para exploração de novos mercados, sejam para internacionalização, ainda que nos países adjacentes, né? Possibilidade de novos negócios que nos ajudem a ocupar melhor o nosso espaço dentro da cadeia de valor, que nos ajudem a ampliar a nossa fatia do bolo dentro do mercado nacional, ou quem sabe até nos levar a protagonista numa ampliação do tamanho do bolo como um todo, né? A busca por novos mercados, quando a gente olha para a cadeia de valor como um todo, pode ser uma alternativa, pode ser uma implicação interessante desse cenário, e uma possibilidade de reposicionamento dentro deste mercado, dentro dessa cadeia de valor, também é uma possível aplicação e implicação dessa análise de cenário global e local que nós estamos vendo.
Outra tendência que aparece na análise dos números é a de uma possível consolidação do mercado, né? Se nós analisarmos os números de indústrias no setor, né, de players dentro desse setor de 2017 a 2021, nós tivemos uma redução de pelo menos 10% das indústrias em 5 anos. Que poderia ser fruto de uma queda na produção, mas não, a produção cresceu, ainda que pouco, cresceu 3%, mas cresceu nos mesmos 5 anos. Então eu aumento a produção, mas diminuo indústrias. Né? Você poderia pensar que essa redução foi devido à pandemia por algum motivo, mas não, quando nós olhamos os números, a maior redução, a mais expressiva redução foi na categoria dos móveis em madeira, acima de 20%, e foi pré-pandemia. E nós temos aí em paralelo também uma distribuição regional desproporcional no número de players. Então, precisaríamos fazer uma análise mais aprofundada, mas supostamente você teria locais com uma superpopulação de indústrias, vamos dizer assim, e outros com uma subpopulação de indústrias podendo ser ocupados. Talvez esse fosse o caminho de olhar para a cadeia de valor, entender que tipo de parceria pode ser desenvolvida em um mercado que você ainda não ocupa e pensar em ocupar essa posição. Algumas das possíveis aplicações ou implicações dessa análise geográfica, vamos dizer assim, seriam a possibilidade do crescimento do nosso mercado geográfico, ocupação de outras praças, né? A possibilidade de fusões e aquisições, né? O mercado financeiro que gerencia esse processo de fusões e aquisições, ele acaba chegando em cada um dos nichos de mercado, né? Inúmeros segmentos já passaram por essa realidade, os bancos, a aviação, a saúde, o segmento de transportes em geral. Em algum momento esse tipo de movimento começa a acontecer e aí é importante você estar bem posicionado, e a possibilidade de estudo de novos nichos de mercado também surge dentro dessa tendência. Então fica para possível reflexão e não se limitem nesses insights que nós estamos trazendo aqui. Talvez analisando os números, principalmente com o conhecimento local de vocês, do mercado de vocês consigam enxergar outros insights que não estão aqui na apresentação. Você vai ter um momento adequado para trazer os seus insights para dentro do nosso estudo. Guarde ele contigo agora. Otimizar o posicionamento, né? Olhando para essa radiografia do mercado de imóveis no Brasil, será que é possível ampliar o mercado atual? Nós temos hoje aí 642 empresas produtoras no mercado de Goiás. Tem espaço para mais? Como é que nós podemos nos posicionar melhor nesse mercado atual? Como é que nós podemos ocupar uma fatia maior desse mercado, né? Daquele percentual de exportações ou daquele valor de produção que está na tela? Como ser a primeira escolha do nosso público-alvo? Então, aqui a gente começa a olhar sob o ponto de vista de consolidação do mercado-alvo e perfil de cliente ideal, ou seja, ter muito claro quem é o nosso nicho, quem é o segmento que nós queremos atacar e consolidar esse segmento, ser o principal player desse segmento, né? Validação da proposta de valor, né? Uma vez repensado e redefinido o nosso perfil de cliente ideal, nossa proposta de valor conversa diretamente com ele, eu tenho o produto que ele está buscando no mercado. Lembrar que o cliente compra, em geral, por dois gatilhos. O gatilho da necessidade e o gatilho do desejo, né? Eu preciso, a depender do perfil do meu cliente, ativar um desses dois gatilhos de forma recorrente, de forma constante, para que eu possa efetivamente ser a primeira escolha do mercado, né? E definindo o cliente ideal, definindo e revalidando proposta de valor, quais são os canais que eu tenho para acessar e para entregar o meu produto para esse cliente ideal. Então, esse reposicionamento da marca, tendo certeza que a gente está abrangendo o máximo possível do nicho que nós queremos ocupar, é um tipo de estratégia que a gente pode pensar em traçar diante de um cenário aí que nós analisemos de que a melhor opção seria aumentar a nossa fatia do mercado. Bom,
falamos um pouco sobre tendências mais tecnológicas, outras de mercado, aproximamos um pouco da nossa realidade local. Eu tenho certeza que você pode pensar em outras tendências dentro do seu conhecimento de mercado, dentro do seu conhecimento do cliente que você já atende, do negócio da sua própria empresa. Nesse momento nós vamos fazer uma atividade focada nesses 7 grupos de tendências que nós discutimos aqui nessa aula, e na próxima fase você vai ter a possibilidade, na verdade mais que isso, você vai ter a tarefa de nos trazer novos insights para dentro do planejamento estratégico. Como vai funcionar a atividade desta fase, tá? Você vai classificar cada uma dessas 7 tendências em um dos 4 quadrantes, né? Cruzando aí um score de probabilidade e um score de impacto dessa tendência, tá? O que a gente quer deixar muito claro é que quando você estiver analisando a probabilidade, pense na chance que você imagina que tem dessa tendência impactar de alguma forma, mexer de alguma forma com o seu negócio, com a sua empresa. Quando você estiver analisando o impacto, esqueça a probabilidade, não pense mais na chance. Pense nessa tendência se concretizando, que tipo de impacto ou qual o tamanho do impacto que geraria na sua empresa. A partir daí, nós vamos começar a entender que tipo de tendências nós vamos trazer mais para perto da gente durante esse planejamento estratégico e quais delas nós vamos eventualmente esquecer. Nós vamos cruzar essas duas variáveis, probabilidade e impacto, e vamos definir um dos quadrantes para cada uma dessas 7 tendências. Ou nós vamos agir sobre elas, ou nós vamos nos aprofundar sobre elas, ou nós vamos acompanhá-las, ou nós vamos esquecê-las. Esse é o nosso próximo passo. Eu conto com você e fico por aqui. Muito obrigado.